Será que eu tenho que ser pobre para poder ser bem-aventurado aos olhos de Jesus? Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o Leia a Bíblia Comigo, sempre uma leitura simples, mas revolucionária do texto bíblico, e nós estamos lendo o livro de Mateus. No nosso papo de hoje, eu vou ler os primeiros versículos do livro de Mateus, propriamente o Mateus 5, de 1 a 12. Você já sabe como funciona aqui, dá uma corridinha lá na sua Bíblia, leia esses versículos, depois volta para acompanhar os comentários aqui comigo. Antes de mais nada, para você que está acompanhando aqui, curta aqui o nosso canal, dá aquela sentada no dedão lá no curtir, acompanha aí tudo pelo sininho quando você faz a sua inscrição no nosso canal e ativa o sininho, deixa sempre seus comentários para a gente saber o que você está pensando, o que você está achando disso aqui que a gente está fazendo. As bem-aventuranças de Jesus, por óbvio, são a obra-prima do trabalho do livro de Mateus. Aliás, se tivesse que salvar algum texto da Bíblia, se a Bíblia inteira fosse sumir e eu tivesse que escolher um texto para salvar, eu salvaria o texto das bem-aventuranças, porque é um resumo de toda a obra de Jesus, é um resumo da proposta de Jesus, do projeto de Jesus que se chama Reino de Deus. Esse texto tem uma riqueza muito grande, não só teológica, mas também literária, como a gente vai ver. Já começa no capítulo 5 com um texto extraordinário, né? E com uma ideia que o evangelista está dizendo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Né? Vendo as multidões não significa que Jesus está à distância delas. Muito pelo contrário. Significa que Jesus quer transportá-las para um outro lugar. Jesus está olhando para elas e está falando, eu preciso de levar essas pessoas para um outro lugar. Qual lugar que Jesus quer levar essas pessoas? Jesus quer levá-las ao monte. Aqui, quando esse verbo, né, ou quando essa expressão, melhor dizendo, aparece no singular, no livro de Mateus, quer fazer referência, que é um artigo, inclusive, determinativo, quer fazer referência a um tipo de monte. Não é qualquer monte, não é a um monte qualquer, não, é como se fosse o monte. E qual é esse monte, então? Qual que é o significado disso quando nós estamos apontando? Esse monte, na tradição bíblica hebraica, indicava, né, que seria o Monte Sinai. O mesmo monte onde Deus, através de Moisés, deu os 10 mandamentos, fez a aliança com o seu povo. Né? É uma possibilidade de uma releitura que nós estamos fazendo aqui a partir da lógica de Mateus sobre a espiritualidade e a religiosidade aprendida anterior. Portanto, se é no Monte Sinai que Deus fez aliança com o seu povo e deu para ele as leis, é nesse monte também que Jesus quer levar o seu povo e dar para eles novas leis, agora com o nome de bem-aventuranças. Agora com outras propostas, que não normativa, que não legislativa, mas com uma outra proposta, que é uma proposta de ressignificação do humano. Portanto, Jesus, através dessa ideia e da proclamação das bem-aventuranças, quer levar as multidões, como cada pessoa, para o lugar mais alto. Por isso é esse convite de sempre levar essas pessoas para esse lugar da condição divina, que é o máximo da humanidade. Depois de observar as multidões, Jesus se assenta numa atitude de mestre, comum daquela cultura, daquele tempo. Os mestres se assentavam para que os seus discípulos pudessem ter a compreensão do conteúdo, do conhecimento aos seus pés. Como é famoso, né, a ideia de que Paulo estudou aos pés de Gamaliel e aquela expressão que ficou famosa aí no decorrer dos tempos. Os discípulos, então, se aproximam de Jesus. E aí reforça a ideia de Jesus como mestre, porque aos discípulos se aproximarem de Jesus, Jesus começou a ensiná-los. Justamente nessa ideia de o mestre se assenta, os discípulos se aproximam, então ali passa a ser a construção do conteúdo e do conhecimento. Passado isso, a gente percebe todo o trabalho técnico do evangelista para narrar as bem-aventuranças. Jesus começa falando das bem-aventuranças e é um trabalho árduo e detalhado de Mateus para falar sobre isso.
ele calculou não apenas o número das bem-aventuranças, mas até quantas palavras deveriam compor cada bem-aventurança, de acordo com a técnica literária do tempo. Então, as bem-aventuranças não é só um trabalho maravilhoso do ponto de vista teológico, também é um trabalho maravilhoso do ponto de vista da técnica literária. As bem-aventuranças são exatamente 8, porque 8, na tradição espiritual do cristianismo dos primeiros tempos, indicava a ressurreição de Jesus, que ressuscitou no primeiro dia depois da semana. Então você vai vendo as lógicas precisas do evangelista para falar sobre as bem-aventuranças, dizendo que as bem-aventuranças é a ressurreição, é a nova construção, é a nova possibilidade. As bem-aventuranças são a salvação da humanidade, é um novo modelo de ser gente, substituindo a lei, os 10 mandamentos, as ordens e o pacto que foi tido com o povo anterior no Sinai, agora ressuscita aqui uma nova possibilidade de ser humano, também no Sinai, também com a presença de Deus em Jesus, repensando a história. E isso é engraçado, que uma curiosidade, por exemplo, as pias batismais, dos batistérios das igrejas do primeiro século, das primeiras igrejas, quando haviam, sempre era um lugar que tinha esse formato octagonal, porque esse número 8 tem a ver com essa vida que não pode ser interrompida pela morte. O evangelista indica essa aceitação das bem-aventuranças dentro de nós como uma vida que ela vai sendo capaz de gerar outra vida e de vencer a morte que habita em nós. Então essa ideia do 8 está presente também por isso. Mas não só isso. O evangelista também calcula o número de palavras a compor cada trecho das bem-aventuranças. São exatamente 7. Dá para entender que o evangelista queria mesmo criar um número, porque num determinado momento percebe que há uma repetição de algo que não era necessário, mas justamente para compor o texto e manter as 7 palavras. Mas por que os 7? Porque, de acordo com os cálculos contidos no livro do Gênesis, lá no capítulo 10, na versão grega, os povos pagãos conhecidos naquele tempo eram exatamente 7. E aí você vai pensando, mas que loucura é essa? Qual que é a intenção do evangelista? Enquanto no Sinai Moisés tinha proclamado os mandamentos que eram reservados para o povo de Israel, nesse monte exclusivo para o povo de Israel no Sinai, esse monte, essa ideia de Jesus levar a multidão para o monte agora, é uma possibilidade agora de uma vocação não só para o povo de Israel, mas para os 7, para os povos pagãos, quer dizer, para todos os povos, para todo o planeta, para toda a Terra. Então, é o próprio Deus que proclama essa nova aliança válida para toda a humanidade. Por isso essa brincadeira do evangelista de colocar 8 bem-aventuranças com 7 palavras, do texto grego, com 7 palavras cada uma, mostrando exatamente isso. Se no Sinai a chamada era para o povo de Deus, agora nesse monte de novo a chamada é para a multidão, para toda a humanidade. É importante pensar que a primeira bem-aventurança é a mais importante de todas e a chave de leitura de todas as outras. Aliás, é a chave para que todas as outras possam existir. Jesus começa então proclamando: bem-aventurados. Qual é o significado dessa expressão? É uma felicidade tão grande que se pensava ser impossível alcançar nessa terra, nesse corpo corpóreo. Naquela época, naquela cultura, eram os deuses que eram os bem-aventurados, eram os deuses que gozavam dessa felicidade quase que incontida. Era um privilégio não concedido aos humanos. Então, diante dessa expressão grega, bem-aventurados, as pessoas estavam pensando então que ou Jesus está dizendo que nós temos uma condição divina, ou ele está dizendo que o divino tem uma condição humana. É isso que fica no ouvido de quem entendia que bem-aventurado não era humano, que bem-aventurado era somente os deuses. Somente eles gozavam dessa felicidade, dessa completude ao extremo. E aí Jesus abre o primeiro leque dizendo bem-aventurados, quer dizer, dizendo que nós também gozamos dessa condição divina, de ter contentamento, de ter prazer, de haver alegria, e nós vamos entender como. Talvez na nossa língua portuguesa, a melhor expressão que se parecesse, ou que se traduzisse para bem-aventurados,
não seriam felizes nem nada, mas seria aquela expressão que a gente usa muito aqui no interior de Minas, que é tomara, sabe? Tomara que isso aconteça. É uma raiz de algo que você quer ardentemente que aconteça, algo que quase que parece que é impossível. Então você coloca ali no máximo de expectativa, e aí ele está dizendo, tomara, é o máximo de expectativa de uma felicidade possível. Então ele diz, bem-aventurados são aqueles, ou seja, tomara que você conseguisse ter essa compreensão de mundo, porque isso seria tão importante. Então é um desejo profundo, né, de adesão a essa proposta do mundo. Mas para entender as bem-aventuranças, essa expressão de Jesus, né, bem-aventurados, a gente deve sempre colocá-la após a situação ou as indicações que o próprio Jesus aponta. Então, os primeiros bem-aventurados que são proclamados por Jesus são os pobres de espírito. Então, a gente deve pensar sobre isso. É importante dizer que Jesus, aqui em Mateus, não disse bem-aventurados os pobres. Isso ficou para o livro de Lucas. Os pobres são pessoas infelizes, miseráveis. É tarefa da comunidade cristã tirar essas pessoas da situação de miséria e de pobreza. Jesus não pede aos seus discípulos que se adicionem, que se tornem, que aderem, né, que se aderem à situação de pobreza da sociedade que produz. Jesus não pede para ninguém ser pobre, vira pobre. Não, ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele pede para que a gente se comprometa em eliminar as causas que geram pobrezas a eles. Então Jesus proclama, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou de espírito, é a partícula grega que pode ser traduzida em 3 formas. E a gente vai ver o que está havendo, qual que é a proposta de Jesus nessa invocação de os pobres de espírito. A expressão pobre de espírito, por muito tempo na tradição da igreja, trouxe muita confusão. Porque muitas vezes o fato de ter a ideia de pobre de espírito ali faz a gente não pensar sobre a questão da riqueza material mesmo, dos bens, do espírito da riqueza. Faz a gente achar que pobre de espírito, inclusive, pode ser uma pessoa que tenha muitos bens ou que não tenha bem nenhum, mas que vive com pensamento mesquinho. E você acha que, às vezes, alguém que tem muitos bens, mas que vive de maneira destacada deles, que essa pessoa não é pobre de espírito. Afinal de contas, ela não se deixa aprisionar pelos bens, pela riqueza. Então, veja, Jesus não pede aos seus discípulos, né, para fazer essa adesão à pobreza. Não pede. Mas ele pede para fazer o afastamento imediato da riqueza. Ele pede para fazer uma separação imediata e uma separação real da riqueza. Então veja que parece contraditório essa expressão de Jesus de dizer, a gente precisa de combater as condições reais que causam a pobreza e vocês precisam de se afastar imediatamente desse espírito da riqueza. Então Jesus está dizendo para nós que só tem uma maneira da gente eliminar a pobreza, quando a gente, em desapego aos acúmulos que temos, colocamos os acúmulos para serviço do outro, para eliminar as pobrezas. Então, essa pode ser uma explicação, essa pode ser uma interpretação de bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se destacaram, aqueles que se distanciaram, aqueles que resolveram estar distantes do espírito da riqueza e, por estar distantes do espírito da riqueza, trabalham para eliminar a pobreza. Essa é uma possibilidade. Os pobres de espírito são aqueles que decidem compartilhar generosamente tudo o que têm. Aqueles que fazem a escolha que Jesus fez. Portanto, eles proclamam que são as bem-aventuranças. Por quê? Aonde os pobres de espírito chegaram, com recurso ou sem recurso, o apego à riqueza não existe, o apego ao acúmulo não existe e a luta comprometida a erradicar as condições que geram a pobreza se instalam. Por isso são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Por isso deles é o reino dos céus, porque o verbo está no presente deles, é o reino dos céus, porque aonde há esse tipo de consciência, há partilha, há generosidade, há fraternidade, há solidariedade. A pobreza não tem lugar de existir, o reino de Deus se instala. O reino de Deus, lugar esse
onde todos nós vivemos a partir da lógica da cooperatividade e não da competitividade. Então, essa é a promessa de que quando nós nos colocamos como pobres do Espírito, ou feitos pobres pelo Espírito, ou na tradução do grego, né, feito mendigos pelo Espírito, nós estamos completamente dependentes da benevolência de Deus, nós estamos completamente dependentes da benevolência do outro, e nós estamos, então, nos colocando nesse lugar, né, de estarmos dependentes uns dos outros, porque o que opera em nós é a generosidade e a confiança de que os meus bens estão à disposição do outro, de que o do outro está à minha disposição, porque nós nos enxergamos como um corpo, como família, nós nos enxergamos como pessoas que desfrutam generosamente uns dos outros. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, não é o reino dos céus, não é uma promessa para o futuro. É uma possibilidade imediata, é do momento presente. O reino dos céus será nosso, se nós tivermos essa consciência. Nós estaremos vivendo o reino dos céus, se a gente tiver essa consciência. Infelizmente, no passado, esse reino dos céus criou muita confusão e foi entendido como o que acontece, talvez, na vida após a morte. De fato, né, essa palavra do reino dos céus está ali porque o Mateus está o tempo todo dialogando com uma cultura religiosa muito conservadora, de um Deus muito distante. O Deus que se esconde atrás do véu no templo, no Santo dos Santos. É um Deus que não está tão presente no cotidiano. Por isso, falar Deus, inclusive, era um problema. Por isso, no livro de Mateus, é o reino do Filho do Homem, é o reino dos céus, né? Para não trazer esse choque muito grande na cultura. E isso não está dizendo sobre o que vai acontecer na vida pós-morte. E é muito comum, porque por muito tempo na tradição da igreja, você ouvia falar assim, não, vocês que são pobres, vocês que estão sofrendo, vocês que têm uma vida enlutada e tal, fica tranquilo, porque vocês vão para o paraíso. O reino dos céus é de vocês, né? Mas não é nada disso que Mateus está falando, muito pelo contrário. Mateus é o único evangelista que usa essa expressão reino dos céus, né? Enquanto todos os outros usam reino de Deus por conta dessa distância de Deus ali naquela sociedade, e é justamente a possibilidade de as pessoas empobrecidas viverem realidades de generosidade já, de imediato. Aqui é o reino dos céus, onde nós seremos bem-aventurados, onde o reino dos céus será nosso, onde nós vamos aderir, onde nós vamos participar, se a gente entender que somos bem-aventurados, ou seja, tomara que vocês façam uma partilha, tomara que vocês vivam de maneira generosa, tomara que vocês vivam de maneira solidária, porque o reino dos céus vai se instalar nesse espaço, aonde vocês vão trabalhar para erradicar as condições de pobreza dos miseráveis e dos empobrecidos que estão vivendo não a felicidade, mas que estão vivendo o horror, que estão vivendo a fome, que estão vivendo a miséria, que estão vivendo uma vida dura. Por quê? Porque nós ainda não somos pobres de espírito, porque nós ainda não aderimos a essa possibilidade. E Jesus diz isso, no capítulo anterior, no capítulo 4, ele tinha falado sobre essa possibilidade, sobre a necessidade de converter, porque o reino dos céus estava próximo, o reino dos céus estava chegando. O reino dos céus vai chegar quando? Aqui e agora, no Sermão do Monte. Aqui e agora, onde ele está falando dessas bem-aventuranças. É a inauguração oficial desse reino dos céus, onde ele está apontando. A acolhida das bem-aventuranças torna o reino dos céus, o reino de Deus, uma realidade. Então, se converta de não ter um espírito pobre, ou seja, se converta de ter um espírito apegado à materialidade, aos bens materiais, porque o reino dos céus chegou. E aí é esse lugar onde Deus governa, é esse lugar onde a vontade de Deus ela deve ser prevalecida. E a vontade de Deus não é o acúmulo, mas é a generosidade, é a partilha. Como que Deus governa, então? Deus não governa emitindo leis, Deus não governa mandando, Deus não governa obrigando os seres humanos, não. Deus faz os homens observar e comunica a eles a capacidade de amar. Deus faz os homens observar um ao outro e comunica a eles a capacidade de amar o outro, de generosidade do outro. Essa é a maneira de governo de Deus. Um governo a partir da empatia, da compaixão, da solidariedade, de amar o outro. Então Jesus diz,
Aqueles que livremente, voluntariamente escolherem esse tipo de pobreza, bem-aventurados são, porque a partir desse momento em que fazem essa escolha, recebem essa felicidade e permitem a Deus manifestar-se em suas próprias existências como Pai. Olha que coisa fantástica. Por isso o reino dos céus é de quem é pobre de espírito, porque ao aderir a essa proposta, nós fazemos que quem está à nossa volta experimente a própria existência de Deus. Ao agir com generosidade, ao agir partilhando os nossos bens, as pessoas experimentam Deus através de nós. Depois então Jesus segue falando das outras bem-aventuranças, uma série de 3. As 3 primeiras referem-se ao sofrimento da humanidade, que a comunidade cristã, na verdade as bem-aventuranças não são para o indivíduo, as bem-aventuranças são para a comunidade. Aliás, no Evangelho eu não consigo ver nada para o indivíduo, eu consigo perceber até uma relação pessoal com Deus, mas uma relação individual eu não consigo perceber. E aí Jesus então nos chama a nos libertar desse sofrimento. E no final, com a vivência das bem-aventuranças, tem os efeitos, o florescimento do amor dentro da pessoa a partir da vivência comunitária. Então, as propostas da bem-aventurança são propostas comunitárias que geram no indivíduo essa vocação de amor. Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário.